A nossa conversa de hoje é sobre a lei do inquilinato, é a lei que regula as locações de imóveis no Brasil. Essa lei estabelece diretrizes fundamentais para a relação entre locadores, que são os proprietários dos imóveis, e os locatários, que são os inquilinos, aqueles que alugam o imóvel. Vamos falar um pouquinho da locação residencial. A matéria aborda aspectos essenciais a serem observados nessa relação locatícia. Estamos falando aqui de direitos e obrigações dos proprietários e dos inquilinos, incluindo o quê? O prazo da locação, que é o tempo que se vai ficar no imóvel, a importância de um contrato por escrito, as regras sobre as benfeitorias, a proporcionalidade no pagamento das multas, enfim, as próprias garantias, que são aquelas exigências para garantir que o inquilino irá honrar, irá pagar os aluguéis. Vamos ponto a ponto. Talvez a questão mais importante era definir o prazo da locação. Então, às vezes o inquilino não sabe por quanto tempo vai utilizar o imóvel. Agora, o proprietário deve garantir no mínimo 30 meses, que são 2 anos e meio. Se ele não fizer isso, em caso de tentativa de rescisão do contrato, deverá esperar 5 anos para retomar o imóvel. Essa é uma proteção que a lei traz em favor dos inquilinos, porque é muito difícil locar uma casa para residir e logo depois, num espaço curto de tempo, ter que deixar o imóvel. Vamos à frente. Também é importante, é fundamental que se estabeleça o contrato escrito, ou seja, que se coloque no papel. É verdade que os contratos verbais de boca são válidos para o direito, mas a prova desses contratos é muito difícil se houver algum conflito, se tiver que levar ao Poder Judiciário. Então, sempre procure ter um contrato, por mais simples que seja, na forma escrita. Sobre as benfeitorias. Essas benfeitorias podem ser úteis, podem ser necessárias, são melhorias, melhoramentos que se fazem, reformas que se fazem nos imóveis para segurança, para garantia de habitabilidade. Quando elas realmente forem necessárias, especialmente para a segurança, o inquilino tem o direito de se reembolsar no valor que investiu. Preste atenção, mantenha uma conversa muito próxima com o proprietário do imóvel em caso de necessidade de benfeitorias. E as multas? Claro, se não houver o cumprimento por qualquer das partes do contrato, incidem multas. É muito comum que o inquilino tenha que deixar o imóvel, porque em razão de um novo emprego em outra cidade, ou por qualquer outra razão. Nesse caso, deve incidir uma multa, ele tem que pagar uma multa se interromper o prazo antes do final programado. Mas essa multa deve ser proporcional, é o que garante a lei. Eu vou dar um exemplo. Se você alugou um imóvel por 3 anos e conseguiu cumprir 2 anos do contrato, só faltando um único ano, a multa, que não pode passar de 3 vezes o valor do aluguel, será também de apenas um valor do aluguel. Negocie sempre com o proprietário. Essa é uma garantia da lei do inquilinato. Por fim, a lei autoriza que os proprietários, os locadores, exijam garantia de que a pessoa terá condições de pagar pelo aluguel. São algumas formas de garantia. Uma delas é a caução, que é o depósito prévio, mas no máximo de 3 aluguéis para garantir o cumprimento do contrato. Não se pode comprar todos os aluguéis de um ano, por exemplo, no início do contrato. Quem não tiver dinheiro para pagar 3 aluguéis antecipados, pode conseguir uma fiança, é um terceiro que se garante que pagará o contrato caso o inquilino não consiga. E por fim, também muito comum, o chamado seguro de fiança locatícia, que é uma apólice de seguro que as instituições financeiras cobram para, em caso de incapacidade de pagamento, possa-se honrar aquela contratação. Enfim, essas são as nossas dicas nessas relações locatícias tão comuns, tão frequentes, porque o Brasil ainda é um país de déficit de moradia e muitas pessoas precisam da locação para residir com suas famílias. Essas eram as nossas informações que julgamos relevantes para a sociedade na tarde de hoje.